Bem-vindo! Aqui na minha frente está um celular recente da Xiaomi e hoje vou mostrar para você alguns ajustes e truques que você pode fazer neste aparelho. Então, na verdade, eu quero começar de forma bem rápida. Só para não te enganar, não vai ser nada complicado. São coisas que eu mesmo uso e que, de modo geral, acho útil mudar ou utilizar. Como eu disse, não vai ser nada escondido, algo que você talvez nunca... Algumas delas podem ser coisas que você nunca viu, mas, enfim, só para não, desperdiçar seu tempo. Então, sem mais enrolação, vamos direto ao assunto. Vou começar acessando as configurações. E aqui, como este é, digamos, uma versão mais premium deste aparelho, temos algumas opções adicionais, como o conjunto de câmeras. Então, coisas interessantes aqui são, por exemplo, a possibilidade de abrir rapidamente a câmera. Você provavelmente já fez alguma dessas coisas sem saber, mas pode iniciar o processo. Deixa eu só tirar a tampa desse pote. Então, basicamente, se você o mover para frente e para trás, você pode ver que ele inicia automaticamente. Então, e só para mostrar daqui, basta girar um pouco para frente e para trás. Isso funciona sempre que você faz esse movimento. Assim. Se você torcer muito em uma direção, não vai lançar. Como você pode ver, se você fizer apenas alguns pequenos movimentos rápidos, mais ou menos dessa forma. Como você pode ver também, não lança, precisa de um pouco mais de movimento, então é bem definido. É algo que provavelmente você não vai acionar por engano. E aqui dentro também podemos mudar as coisas. Em vez de abrir a câmera, você pode tirar uma foto assim. Vamos testar. Nunca testei antes, então vamos ver como funciona. Ok, agora está dando zoom, então espere. Tudo bem? Só para demonstrar como isso funciona. Se eu fizer essa mesma ação. Quando a câmera estiver fechada, como vocês podem ver agora, como você pode ver, ela captura depois de um breve momento, então não é instantâneo. Ops, vamos voltar aqui. E a última coisa que podemos fazer é simplesmente desabilitar isso. Então, se você estiver abrindo essa câmera com frequência sem motivo, por engano, você pode, obviamente, desativar isso. Na verdade, eu gosto da câmera aberta, eu tenho o modo câmera. Temos fotos, então essa é a opção padrão que será aberta e você pode escolher entre outras opções. Fotos, vídeos, retrato, profissional, disparo rápido, documentos e tipo essencial. Na verdade, o que é isso? É uma de 9 megapixels. Então podemos mudar o perfil de cor. Ok, basicamente é isso. É apenas a aplicação de um filtro simples. Eu não sei se isso está visível muito bem na gravação deste vídeo. Pronto. Você consegue notar a diferença nas cores da minha mão. Então percebe-se que ele tem um tom bem mais amarelado. Outra coisa aqui era também um ângulo rotativo, médio. Então acho que isso é só o quão rápido isso vai lançar, o quanto você precisa. Então, se você colocar em grande, vai precisar de um círculo muito maior para lançar. E pequeno, obviamente um menor. Vamos ver se o pequeno é realmente assim. Então, o pequeno está ficando bem rápido. Então, isso é mais ou menos isso. E, na verdade, já vai ser lançado, ou melhor, já lançou agora mesmo. Então, isso é uma coisa real neste momento. Seguindo em frente, podemos simplesmente ignorar completamente o Xiaomi Hyper AI. Ninguém liga para essa porcaria. Podemos passar agora para as notificações e barra de status. Aqui estão os ícones da barra de status, mas, diferente de outros celulares, a Xiaomi é excêntrica e resolveu mudar o nome. Aí você acaba ficando confuso, e isso dificulta encontrar a mesma opção em outros dispositivos, etc. Tudo isso, Xiaomi, pare de fazer essas besteiras, apenas dê o nome como todo mundo faz. Você não precisa inventar um nome especial. Faz a mesma coisa que qualquer outro celular, então chame como todos os outros chamam. Ícones da barra de status. Então aqui, embaixo da opção de exibição de ícone personalizado, a gente está literalmente mudando os ícones dos aplicativos. Porque é mais ou menos assim que parece. Na verdade, temos nossos próprios ícones na barra de status. E aqui, podemos remover alguns deles.
Então, por exemplo, se eu ativar o Bluetooth para que fique visível aqui, eu consigo ver que está ligado agora. Eu sou o tipo de pessoa que deixa o Bluetooth sempre ligado. Eu tenho meus fones, então sempre, sabe, depois do trabalho eu só pego eles. E eu gostaria de não precisar ligar, mas também porque, para mim, o Bluetooth está sempre ligado. Então, não me importo de ver isso na barra de status. Eu sei muito bem que está ligado, eu nunca desligo. Então, por que eu iria querer isso visível ali? Então, eu posso simplesmente desativar esse ícone da barra de status e ainda assim manter o Bluetooth ligado? Agora? Outras coisas que você pode desativar aqui são, por exemplo, localização, modos de não perturbe, roaming, modo silencioso, hotspots, VPNs e assim por diante. Agora, há algumas outras opções que, infelizmente, você não pode desativar tudo, pois alguns dispositivos, de forma bem seletiva, realmente permitem que você remova a maioria dessas opções. Até mesmo coisas como bateria, recepção e Wi-Fi, que também seria interessante, já que, por exemplo, o Wi-Fi está sempre ligado para mim, para você, e quando estou em casa, eu sei que estou conectado à minha rede, então não me importo de ver isso também. Agora, uma última coisa que posso mudar aqui é o número de notificações exibidas para qualquer aplicativo que esteja enviando uma notificação. Como você pode ver agora, eu tenho 4 delas, mas só uma está visível com 3 pontos. Você pode mudar para mostrar no máximo 3 e depois adicionar 3 pontos, ou pode simplesmente ocultá-las completamente se não se importar. Agora, novamente, elas ainda estão aqui se você deslizar para baixo. E logo abaixo disso, temos algumas coisas que eu nunca encontrei na minha vida. Então, de qualquer forma, olha, seguindo em frente, você também pode mudar, tipo, só por diversão, os nomes das operadoras aqui, se quiser mostrar isso também. Pessoalmente, eu não gosto, deixar em nenhum, na verdade, esconde completamente o nome da operadora. Mas, se você quiser, pode digitar o que quiser e isso vai aparecer ao lado do seu sinal de recepção. E vamos passar para tela inicial. Aqui temos duas, ou não duas, mas tipo uma opção, que é a tela inicial, de novo, mais ou menos chamada de home screen, home screen. Então, isso na verdade se refere ao estilo da tela inicial. Como todo outro celular vai chamar isso e isso significa ou isso permite que você alterne entre o modo clássico, que o clássico é bom para, talvez, Apple, com todos os seus aplicativos bem no meio da tela inicial. O H, gaveta de aplicativos, que te dá uma gaveta de aplicativos que na Xiaomi é realmente muito boa. Vou falar um pouco mais sobre isso porque tem um recurso bem interessante ali. E por último temos o modo claro. Obviamente esse aqui é projetado, principalmente acredito eu, para pessoas com deficiência visual. Como isso reduz a quantidade de aplicativos que cabem em uma página, aumenta o tamanho deles e torna um pouco mais fácil navegar por ali. Mas vou continuar usando a gaveta de aplicativos. Então, quando ela está aberta, agora podemos fechar e deslizar para cima. Obviamente você acessa a nossa gaveta de aplicativos. Nada realmente surpreendente aqui. O que é novo aqui? Algo que eu acho que nunca vi em nenhuma outra marca de dispositivos são as categorias bem no topo. Então, podemos ver que, por padrão, haverá um todos, mas você pode escolher, por exemplo, comunicação, que mostra qualquer tipo de aplicativo categorizado como comunicação. Entretenimento, fotografia, ferramentas, notícias e leitura, compras, estilo de vida. Então tudo isso é bem interessante. Agora, no celular eu preciso fazer uma crítica sobre isso. Não foi executado muito bem. Estes rótulos são longos demais para essa pequena seção da sua tela. Isso deveria ter sido aprimorado com um pouco mais de cuidado. É um ótimo recurso. Execução ruim. Tecnicamente, você pode tentar melhorar um pouco indo nessas configurações aqui. Gerencie as categorias e, por exemplo, crie suas próprias categorias. Então, eu poderia simplesmente criar a minha. Agora, quando você cria sua própria categoria, vai precisar gerenciar manualmente os aplicativos que estão nela. Infelizmente, não será organizado automaticamente. Então, digamos que eu vá adicionar alguns aplicativos aqui, já está bom. Então, ao nomear, nossa, esse teclado simplesmente eu realmente quero fazer essa mudança agora mesmo. De qualquer forma, então no nome da categoria, em vez de simplesmente escrever um nome qualquer que você queira, em vez disso, vamos para coisas como emojis, por exemplo. E aqui você pode ver, temos a opção entre emojis que você pode definir. Agora talvez os emojis não sejam os melhores aqui. Vamos ver o que mais temos. Então,
alguns desses podem ser melhores. Digamos que eu queira criar uma categoria de favoritos. Eu procuraria um ícone de coração, que é o que mais representa um favorito, certo? Então agora eu posso simplesmente salvar. Agora eu gostaria de verificar uma coisa. Se eu adicionar espaços sem o ponto, pare de adicionar esse maldito ponto. Ah, pronto, finalmente salve o arquivo. E vamos voltar. Para ser honesto, não acho que esses espaços tenham feito qualquer diferença. O que eu estava procurando era se você tivesse espaços. Se isso iria te dar um pouco mais de espaço entre eles, sabe? O final do coração e a primeira ou próxima categoria, para deixar um pouco mais espaçoso. Então agora temos um pequeno e novo ícone aqui, o que deixa as categorias mais compactas e, você sabe, com uma aparência visual muito mais agradável e profissional. Quero destacar uma coisa, estou pegando essa lógica de ícones e tudo mais. Do launcher que eu uso, que é o Smart Launcher que eu uso no meu dispositivo, só para te dar um exemplo rápido, aqui está o launcher que configurei como está agora. Não é assim que ele normalmente parece, mas se você acessar a gaveta de aplicativos, você tem seus favoritos. E você pode ver que esses são ícones aqui de diferentes categorias, então você pode escolher o que quiser e deslizar rapidamente por eles. E como é um ícone, não precisa ocupar tanto espaço como temos aqui. Enfim, vamos seguir em frente. Agora podemos passar para a tela e o brilho. Aqui temos o modo claro e escuro logo no topo, que é algo bem interessante que posso ativar, porque esses dispositivos usam telas AMOLED ou OLED. Não lembro qual delas, mas isso não faz tanta diferença assim. Com esses tipos de tela, ao usar o modo escuro, basicamente algumas áreas ficam completamente pretas, como a área bem aqui, entre aqui. Quer dizer, talvez agora sim. Aumentando a exposição, você pode ver isso muito mais claramente agora. Então, qualquer coisa aqui, entre isso que está totalmente preta, na verdade são pixels, uma parte da tela, que está completamente desligada. Então, como está desligado, não precisa iluminar, já que cada um desses pixels se ilumina sozinho. Isso economiza energia, o que proporciona uma vida útil de bateria melhor. Agora, para o restante do vídeo, vou usar o modo claro porque, na minha opinião, fica um pouco melhor. Mas, opções adicionais aqui para o modo escuro incluem a possibilidade de selecionar individualmente, por aplicativo, qual deles usará o modo escuro. O que? É a primeira vez que vejo algo assim em qualquer dispositivo, então em qualquer dispositivo Xiaomi atualmente. Os 7, todos os 17S e acho que os iPad 8S usam isso, mas é uma coisa fantástica. Talvez você queira, na maior parte do tempo, usar o modo claro, mas, por exemplo, ao rolar o TikTok, talvez prefira usar o modo escuro ou algo assim. Você tem a opção de configurar isso aqui, o que é muito bom, e de qualquer forma, descendo mais um pouco, temos mais algumas opções. Além disso, também temos a versão Pro, que conta com uma taxa de atualização adaptativa, mas eu não sei ao certo como esse recurso funciona na prática. Acho que só posso especular. Acho que isso basicamente tenta remover o efeito de flicker da taxa de atualização por causa do tipo de tela e outras coisas. Nunca vi nada parecido com isso acontecendo. Você pode conferir. De qualquer forma, também temos as taxas de atualização reais logo aqui embaixo. Então, taxa de atualização. E outra coisa que a Xiaomi faz aqui, que eu não vi outros dispositivos fazerem, é também permitir que você defina a taxa de atualização por aplicativo. Então, em personalizado, você pode selecionar uma taxa de atualização de até 120 quadros, aplicativos usando alta taxa de atualização. E você vê que a maioria desses apps está selecionada, então você pode desmarcar os que não faz questão de ver com essa alta taxa. Agora, ao contrário do que você possa pensar, um dos aplicativos que eu recomendaria desativar essa alta taxa de atualização seria, por exemplo, coisas como a Netflix e aplicativos de streaming como esse, já que essas plataformas, quando você está assistindo séries ou filmes, exibem o conteúdo, e na verdade a 24 quadros por segundo. Esse é geralmente o padrão de taxa de quadros em que filmes e séries são gravados. Veja, ao assistir você tem o conteúdo em movimento. E normalmente, quando há qualquer coisa se movendo na tela, o seu celular aumenta para a maior taxa de atualização, que seria 144. Você recebe 144 quadros por segundo em um conteúdo que está sendo exibido a 24 quadros por segundo. Você pode perceber como há muita energia desperdiçada. A tela está sendo atualizada tantas vezes, enquanto o conteúdo que você está assistindo só precisa de 24 atualizações por segundo.
Ao mudar para uma taxa de atualização mais baixa aqui, desmarcando, por exemplo, a Netflix, ao assistir séries agora, seu celular vai atualizar a 60 quadros por segundo. Agora, ainda é uma taxa de atualização mais alta do que o conteúdo que você está assistindo, mas como está atualizando agora com menos frequência do que normalmente, você vai economizar um pouco mais de bateria, o que é muito bom. Agora, se você não se importa muito com a duração da bateria, a opção dinâmico será uma boa escolha, que já vem selecionada por padrão. E se você nem sabe o que isso significa, tem uma pequena animação acontecendo bem aqui, para mostrar a você qual é a diferença nas taxas de atualização. E diferente de outros dispositivos, tenho que dar os créditos para a Xiaomi, eles realmente mostraram uma diferença realista na taxa de atualização. Esta é a taxa de atualização real, tanto para 60 quanto, acredito, para 144. Sinceramente, não saberia dizer se é 120 ou 144, mas com certeza está acima de 100 quadros. Estou destacando isso porque outros dispositivos costumam fazer aquele tipo de comparação de taxa de atualização em que você tem o modo suave e o lento. E o lento é feito para ser extremamente devagar. Estamos falando de algo como 10 quadros por segundo só para, deixar a diferença muito evidente. Mas essa não é a realidade. Não é assim que vai parecer aqui. Isso sim é a realidade, e é muito bom que eles estejam fazendo dessa forma. Teria sido um pouco melhor se eles literalmente tivessem colocado a bola lado a lado. Por exemplo, pulando para cima e para baixo, assim você conseguiria visualizar ao mesmo tempo, cada um dos lados continuamente também. Enfim, passando agora para o esquema de cores, ou, basicamente, o nível de saturação de cor da tela. Temos o Original Color Pro e o Vivid. O Original Color Pro será o modo menos saturado, que é o que eu pessoalmente prefiro. Mas se você prefere as cores um pouco mais vibrantes, para que elas se destaquem realmente mais na tela, você tem o Vivid. Ok, deixa pra lá. É tipo... quase não tem diferença nenhuma aqui. A diferença que eu consigo notar é especificamente na cor azul e no tom mais escuro dela, o que faz com que no modo original o azul fique um pouco mais escuro, enquanto aqui no modo vívido ele fica um pouco mais claro. Então, ou melhor, é o contrário. Então, o original é o mais claro? Sim, o original é o mais claro, o vívido é o mais escuro. Então, sinceramente, essa é a única diferença que eu realmente consigo perceber. Existe uma diferença bem pequena nos tons de rosa aqui, mas é quase imperceptível. O Xiaomi 17 Ultra, que não é Leica, há uma diferença um pouco mais acentuada, especialmente neste contexto. Agora, não sei se isso é uma diferença de cada aparelho, já que supostamente são os mesmos telefones, mas normalmente você consegue perceber um pouco mais. Fico curioso, se eu desligar isso, colocar no padrão, será que vai ficar mais visível? Vamos também aumentar o brilho, só por curiosidade. Não, continua praticamente igual. Enfim, uma das duas coisas que desliguei aqui foram as cores adaptativas. Elas ajustam automaticamente as cores com base na iluminação do ambiente para um visual mais natural. Então, o que ele faz é basicamente ajustar o tipo de uma luz azul fria para, ou te dar um pouco mais daquele amarelo meio esquisito, dependendo se você está em uma iluminação quente ou fria. E você pode fazer a mesma coisa manualmente aqui embaixo com essa roda. Então, por padrão, ele tenta imitar o que seria o branco. Agora, mesmo assim, ele meio que falha. Isso não é necessariamente branco puro, está mais para um tom azulado, mas tudo bem. E você pode ver que, ao selecionar quente, ele vai deslocar as cores mais para tons de amarelo, avermelhado. Frio vai para o azul, e personalizado é alterado automaticamente quando você começa a mexer nisso por conta própria. E você pode ver agora as diferenças drásticas ao deslizar tudo para os lados. Basicamente parece uma rave acontecendo na tela, mas enfim, vou ficar com a opção padrão. Geralmente é essa que eu uso, ou, se for mudar, provavelmente vou para o quente. Então, essas são algumas das opções de exibição. Agora, passando para mais duas coisas que quero mostrar, acho que são as configurações adicionais.
Isso mesmo, configurações adicionais. Vamos ver. Gesto. Não, não é aqui. Ok, então em configurações adicionais você pode rolar para baixo e está bem aqui, tela cheia. Vou clicar nisso. E aqui temos botões e gestos. Vou mudar para gestos imediatamente, porque prefiro assim. E curiosamente, não sei porquê, mas nos tablets da Xiaomi você tem a opção de ocultar a barra de guia, que é essa barrinha pequena na parte inferior. Nos celulares ela desaparece. É literalmente a mesmíssima versão da interface e eles costumam fazer esse tipo de coisa, sabe? Especificamente a versão do Android, essas coisas que eles fazem. E mesmo assim, os tablets possuem muito mais opções do que os celulares. Não consigo entender o motivo. Agora, no geral, isso não faz tanta diferença assim, já que uma das coisas legais sobre os gestos e também os botões é a função de círculo para pesquisar. Agora, ao contrário do que o nome sugere, você não pode simplesmente circular algo para começar a pesquisar, que foi exatamente o que eu pensei originalmente baseado no nome, mas acho que fui burro por pensar isso. Então, em vez disso, você faz a próxima coisa mais lógica que associaria a isso. Você segura a barra de guia. Então, é claro, quando vejo uma opção chamada círculo para pesquisar, é isso que penso que preciso fazer. Agora, aqui diz para pressionar e segurar o indicador de tela cheia, o que, de novo, fala sério. Indicador de tela cheia da Xiaomi, você quer dizer a barra de guia, literalmente no seu tablet, vocês chamam de barra de guia. Então a Xiaomi está tendo um pequeno problema aqui, eles não conseguem descobrir como as coisas são chamadas nos próprios sistemas deles. Como em um tablet é diferente para coisas assim, vai receber um nome diferente. Enquanto se eles tivessem removido isso, teria sido chamado de barra guy. Então, de qualquer forma, um Circle to Search é uma opção fantástica que permite pesquisar coisas e também copiar, selecionar e assim por diante. Em áreas onde você normalmente não conseguiria, como por exemplo, talvez eu queira copiar o texto deste botão. Ao segurar, nada acontece. Basicamente estou selecionando a opção bem aqui. Mas se eu segurar o Circle to Search ou a barra guia, pronto, não preciso disso. Em vez de circular para pesquisar, eu posso, na verdade, deslizar sobre o texto como se eu estivesse tentando riscar e ele seleciona e daqui eu posso copiar. Posso traduzir e ele automaticamente faz a busca por isso. Agora, essa não é a limitação disso, na verdade, ele te dá muito mais opções. Então, vamos passar para outras funcionalidades interessantes que ele pode fazer, que eu acho muito mais úteis e práticas. Uma delas seria a tradução. Vou mostrar essa caixinha aqui, pois ela tem alguns idiomas diferentes visíveis, e vou abrir o aplicativo da câmera aqui. Agora você já pode usar o Circle to Search, sem tirar uma foto. Então é só segurar a barra bem aqui. Agora, quando está aberto, ou seja, o Circle to Search, ele realmente congela o que estava visível na tela. E a partir daqui, eu posso selecionar esse texto como fiz antes, mas não precisamos fazer isso. Existe uma opção melhor aqui, como a tradução. Então eu só vou clicar nela e automaticamente todo o texto aqui é alterado. Isso estava em idiomas completamente diferentes, e aqui está indicando que é chinês, mas havia 2 idiomas distintos, de acordo com o que eu consegui notar. Só para aproximar um pouco mais. Então temos isto e isto. Acho que isso seria chinês ou mandarim, basicamente. Se eu estiver certo, nem tenho certeza se estou certo, mas enfim. E acho que isso aqui é mais para, tipo, japonês ou algo assim. Agora, me desculpe se eu estiver sendo completamente idiota aqui. Eu realmente não falo nem reconheço nenhuma dessas línguas, na verdade. Ou talvez, tipo, vagamente, mas de qualquer forma ele mostra só uma. Mas se você tiver vários idiomas diferentes visíveis ao mesmo tempo, ele, na verdade, traduz todos eles para o que você selecionar aqui, o que é bem legal. E o que ele também faz aqui, o que é bem interessante, é tentar combinar a tradução com o mesmo texto que estava na imagem visível. Então você pode ver que eles ficam um pouco inclinados, assim como a foto, e ele ajusta o tamanho, a posição e tudo mais. Agora, você também pode perceber que quando ele faz isso, acontece uma coisa meio estranha. Então, se eu der um zoom bem de perto, você consegue ver uma área estranha e borrada bem aqui e aqui, esse tipo de caixa. É aqui que o texto estava, então ele está tentando apagá-lo. Mas está meio que não combinando direito com a textura da caixa.
Então ele só tenta borrar de forma geral, não de maneira totalmente correta, e depois sobrepõe o texto por cima. Agora, com a sobreposição, esse é outro tipo de coisa que ele faz. Você pode ver claramente a diferença. Este é o inglês original, e está muito mais borrado comparado ao que foi traduzido, que está perfeitamente nítido. E você também vai notar que, às vezes, se eu olhar bem aqui, o texto do driver está bem aqui. Essa linha inteira está muito mais brilhante, mais destacada em comparação ao que temos aqui, que é a frequência de resposta, e isso novamente está mais brilhante do que a opção logo abaixo. Agora, isso é um pouco menos visível na câmera que estou olhando para o visor, mas é muito mais evidente ao olhar para a tela. Agora, a última coisa pela qual eu realmente adoro isso é quando tento procurar por algumas coisas que você tem muita dificuldade para descobrir o que são. Então, como exemplo, vou simplesmente tirar meu relógio. E este é só um relógio qualquer, não é verdade? Então, ele é algo muito especial. Mas você já reparou em relógios? Encontrar um modelo específico? Por exemplo, eu tenho um Timex aqui, mas geralmente nem me lembro qual é o modelo. Eu só sei, sabe, a ideia geral. É um encontro marcado para um dia da semana. Automático. Relógio Waterbury, certo? Mas uma busca por isso lhe traria inúmeras opções. E uma dessas, basicamente, seria a ideia de que, como esse relógio não está mais sendo vendido, produzido, a busca do Google é meio ruim nisso, não vai encontrar, ou se encontrar, você vai ter que procurar um pouco. Mas se eu simplesmente pegar uma câmera comum, posso tirar uma foto ou fazer exatamente a mesma coisa que fiz antes. Apenas apontando para ele. Mas desta vez, como você bem sabe, para fazer isso, vou então tirar uma fotografia. E quando eu tirar uma foto, deixe-me colocá-la de volta. Depois de tirar a foto, abro o Circle novamente para pesquisar. Pronto. E você pode clicar nele e a busca será feita automaticamente. Na verdade, como um idiota, eu coloquei sem realmente ir mostrar a parte de trás. Então, pare de girar, pronto. Então aqui, especificamente, pronto, bem aqui, você pode ver que está o número do modelo TW2V24800. Na verdade, encontrei o 24.700, que acho que é o de mostrador verde. Mas, de qualquer forma, nas fotos, você pode ver que ele realmente encontra os corretos. Engraçado que ele realmente encontra exatamente o que eu comprei, que é este aqui. É da mesma pessoa, pois reconheci a foto. Então, sim, este é o que eu comprei e está visível bem aqui. O Google está um pouco lento, essa oferta não existe mais, mas está aqui. E ele está encontrando o correto, consigo facilmente achar o nome dele. Estava bem aqui. Então parece que o 2.800 tem uma pulseira preta em vez da marrom de couro que o 24.700 tem, que eu tenho bem aqui. Mas em geral, como você pode ver, é super fácil encontrar só apontando a câmera para algo que tem várias variantes diferentes. E pode ser, você sabe, algo obscuro ou difícil de encontrar. Por causa da quantidade de outras coisas que têm praticamente o mesmo nome, conjunto de recursos ou complicações semelhantes. Então isso é ótimo. Agora, às vezes ele acaba falhando, quando você traz algo muito obscuro e específico como isto. É só um formato. Eu acho que isso era um ímã de geladeira. Simplesmente apontar uma câmera para este objeto não vai realmente me dizer com clareza o que é isso de fato. Estou tirando duas fotos diferentes porque quero ver se alguma delas vai facilitar um pouco encontrar isso. Então vamos tentar isso. Ninguém faz ideia do que é isso. Então, como você pode ver, ele encontra coisas parecidas, mas nada que seja... Tipo, quero dizer, isso aqui está bem próximo. Mas nada é, basicamente, exatamente isso aqui, sabe? Porque eu nem sei o que diabos é isso, para ser honesto. Então eu realmente não posso dizer o que é isso ou o que foi. E o Google também não consegue.
Existem algumas limitações importantes neste processo, exatamente como você pode observar agora mesmo. Uma última coisa muito interessante que eu faço questão de mostrar para você é aquela pequena barra de ferramentas ali no canto lateral. Isso permite que você use a tela dividida e a visualização pop-up facilmente. O que eu não lembro onde estava, deixa eu só conferir rapidinho, pode ser que esteja bem aqui. Não, aí está, janela flutuante. Então é uma configuração adicional, janelas flutuantes e barra lateral de ferramentas. Você só precisa ativar, pois vem desativado por padrão, e quando você faz isso, ela aparece bem aqui. Acredito que você pode realmente movê-la segurando nela. Sim, como você pode ver, eu posso movê-la para cima ou para baixo, você também pode movê-la para o outro lado. Eu geralmente gosto de deixar esse tipo de barra exatamente onde ficam os botões de volume, assim não preciso pensar onde estão. Eu só sei que onde estão os botões de volume é onde está a barra. E quando você a puxa apenas deslizando sobre ela, aparece um monte de aplicativos. Você também pode adicionar mais coisas aqui e abrir qualquer aplicativo que você desejar. Por padrão, ele vai abrir nessa visualização pop-up ou uma pequena janela flutuante, como eles chamam, e eu posso movê-la por aqui. Eu também posso não fazer isso. Clico nesses 3 pontos e seleciono para dividir a tela com um outro aplicativo. Agora, se um aplicativo que está em tela cheia nesse momento puder ser dividido, ele realmente fará isso. Mas se eu fizer isso agora, por algum motivo as configurações não podem ser divididas em tela na Xiaomi, então quando eu fizer isso, ele vai fechar as configurações automaticamente. Abro minha tela inicial e, a partir daqui, posso puxar qualquer outro aplicativo que eu queira dividir a tela. Digamos que eu queira dividir a tela com os contatos, pronto, e você pode ver que tenho 2 aplicativos diferentes abertos. Uma coisa interessante que eu realmente posso fazer com isso é abrir o YouTube na parte de cima, minimizar ele para esse formato e ouvir música no YouTube enquanto navego na internet na parte de baixo. Ou você pode baixar o YouTube Revenged e simplesmente reproduzir em segundo plano, sem anúncios e de graça. E de qualquer forma, isso basicamente resume tudo o que eu queria mostrar para você. Então, se você achou isso muito útil, não se esqueça de curtir, se inscrever e obrigado por assistir.